Buenas, estamos chegando então com o nosso devocional do dia. Estamos aí fazendo resumo então, encerrando aí hoje, depois de aproximadamente os 5 vídeos, falando o que é o Espírito Santo. Temos aí então, para encerrar, você nos acompanha lá no canal do YouTube, também nas plataformas digitais, está ali todo o estudo aí, né? Toda a palavra, todo o devocional, em 10 minutinhos, dividido cada um. E depois às 18 horas, a gente entra falando então um pouco melhor, aí uma meia hora, 20 minutos, meia hora, segundo o tempo ali que nos concede a falar sobre os 10 minutos do devocional, certo? Eu sou o pastor Altair Vieira, do Ministério Semeando a Cristo. E quero então agora fazer aqui uma pausa, porque amanhã nós iniciamos com o que é a igreja. Vamos falar sobre a igreja. Nós queremos deixar bem claro aos nossos ministros do Evangelho, nossos colegas, amigos, que nós estamos falando especialmente para aquele que quer conhecer mais de Cristo, ser um novo convertido, ou aquele que já esqueceu até mesmo das promessas do Senhor. Nós queremos deixar bem vivo para você, então, aí acompanhando, e temos a nossa apostila. Estamos então amanhã iniciando o número 12, o que é a igreja, e entre o que é o Espírito Santo e o que é a igreja, quero falar um pouquinho de mim, dentro desses 10 minutinhos aí. Eu fui um menino, um adolescente, isso é, cresci como os demais, me criei num lar evangélico, meus pais da igreja, só que com 14 anos de idade, a minha mãezinha voltou para casa, isso é, o Senhor o chamou, e a partir daquele momento eu vivi uma vida desregrada. Meu pai, ele ficou então com 9 filhos, com a minha irmãzinha que recém-nasceu e a mãe faleceu. Assim então começou uma batalha espiritual, principalmente entre minha vida, deixando o lar da família e indo trabalhar, como eu sempre fui da colônia, fui trabalhar em granjas, em meio de peões, enfim, aquele menino recém ali com seus 15 anos de idade. Aos 17 anos eu frequentava a igreja, mesmo andando em caminho errado, mas todos os domingos eu obedecia meu pai, eu estava em casa para estar no culto à tarde. E lá nos anos, foi dia 17/12/77, eu recém tinha feito meus 17 anos e resolvi batizar-me nas águas, porque tinha uma jovem que ia se batizar, uma menina adolescente, e me convidou e eu fui. E o meu pai não queria deixar, mas dessa vez eu desobedeci ele. Só que nunca participei da Santa Ceia, foi só por interesse de uma menina. A partir daquele momento, então, eu continuei a minha vida desregrada, então batizado e não participando da Santa Ceia. Eu estava então passando por uma vida parada, desviada dos caminhos do Senhor. Mas nos anos 80, então, eu cheguei aqui no Novo Hamburgo em 81, vindo de São Luís Gonzaga. E passei, então, a viver uma vida desregrada, muito mais pior ainda, levando uma companhia, companheiros, amizade, que só me levava cada vez mais para as trevas. Mas um dia chegou alguém na minha casa, através de uma equipe de evangelismo, uma carta em busca dos desviados. E aquela carta me pegou. Eu li ela em 5 vezes que eu li ela. De início brabo, revoltado, porque quem tinha o meu endereço, como é que me descobriram ali se eu recém tinha chegado na cidade de Novo Hamburgo. Mas eu aceitei a fé então, reconciliei-me com o Senhor, dia 13/9/81, eu reconciliei-se com Deus. Eu fiz então um propósito com Deus que nunca mais eu largaria os caminhos do Senhor. A partir daquele momento eu comecei uma batalha. Do dia 13/9/81, eu comecei uma batalha em busca do batismo no Espírito Santo. É que eu quero falar sobre isso.
em busca do batismo no Espírito Santo. O dia 6 de 12 de 84, então levou-se 2 anos e alguma coisa, de 81 até 84. Dia 6 de 12 de 84, numa quinta-feira, enquanto eu orava e pedi um presente, era 12, Natal, eu pedi um presente para Jesus de Natal, que era ele me selar com a evidência das novas línguas, porque o Espírito Santo nós temos desde uma vez que aceitamos a Jesus, aceitamos a fé, o Espírito Santo nos convenceu, caímos aos pés do Senhor, confessamos os nossos pecados através do Espírito Santo que nos convenceu, e então a partir daquele momento começamos a servir a Jesus. Então quem aceita Jesus, ele já tem o Espírito Santo de Deus, ele já está selado para o dia da redenção. Agora tem as promessas, e as promessas está lá em Atos dos Apóstolos. As promessas do Senhor está lá em Coríntios. Lá em Coríntios também nós encontramos nas cartas aos Coríntios as promessas do Senhor para nossas vidas também, que ele vem então carregado com os seus novos dons. Então eu creio que Deus tem promessa para cada um que está ouvindo esse nosso devocional hoje. O apóstolo, ou seja, o Atos dos Apóstolos, o escritor ao Atos dos Apóstolos, ele fala sobre a descida do Pentecoste. E cumpriu-se o dia do Pentecoste e estavam todos congregados em um mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento, um som como de um vento venente e impetuoso, e encheu a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles língua repartida como de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles. Então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. Então aqui começou, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a seguir. É muito lindo isso aqui, se tu ler todo o Atos capítulo 2, todo o capítulo 2. O final do capítulo 2 mostra ali a primeira igreja primitiva, que começa simples, mas cheia do Espírito Santo de Deus. E nós então, quando aceitamos a fé, aceitamos a Jesus, nós já temos o Espírito Santo. E aquele que aceita a fé, aquele que confessa e deixa os seus pecados, ele quer conhecer mais Deus, ele quer chegar mais perto de Deus, ele quer caminhar com Deus, ele quer caminhar com Jesus. E esse caminhar quem faz é através do Espírito Santo e conhecendo os seus dons. O apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios que o Espírito Santo, ele tem os seus novos dons, isso é, tem novos dons. Dentro desses 9, qual dos dons que nós devemos buscar? Os novos dons ou temos alguns dons que nos acompanham? Bom, cada um de nós devemos termos certeza de que quantos dons nós temos, se é 1 ou se é 2 ou 9. Eu conheci senhores, anciões, que Deus usava de uma maneira tão forte aquele homem, que eu quase que penso que ele teria os novos dons, porque Deus era com ele. Gente, queridos, você que está no meu devocional agora, preste atenção, às 18 horas, nós queremos entrar nesta palavra pelo mínimo a meia hora. Eu quero falar detalhadamente como o Senhor me tirou das trevas para a luz, como eu larguei todas as abominações, como eu voltei aos caminhos do Senhor, porque eu nasci num lar cristão, eu nasci num berço cristão, eu sempre fui, os meus pais sempre foram da igreja, só que com os meus 17 anos eu batizei-me nas águas, mas foi unicamente me batizar e ali começou então a luta do inimigo das nossas almas contra o Espírito Santo, e por um pouco de tempo ele venceu, de 87 até 80, início de 81, isso é até o dia 13 de 9 de 81,
final de 81. O Senhor me encontrou, me tirou de um lugar tenebroso e me colocou na luz. Vem às 18 horas comigo, nós estaremos falando sobre este assunto e com mais detalhes, e você vai ficar maravilhado. E amanhã falamos o que é a igreja. Começamos amanhã então com o devocional, o que é a igreja.